dos séculos, a igreja cristã, ela tem sido sempre alvo do ataque das forças das trevas, do exército de Satanás. Mas eu tenho dito que, nesses últimos tempos, um dos mais ardilosos golpes tramado pelo diabo, urdido pelo diabo contra a igreja do Senhor Jesus, tem sido a teologia da prosperidade, que hoje infesta a grande maioria das denominações. Essa teologia da prosperidade, que eu chamo do evangelho da ganância, ele teve início nos anos 40, nos Estados Unidos da América, quando alguns pastores inescrupulosos, que na verdade não eram pastores verdadeiros, não eram homens vocacionados por Deus, mas homens que queriam, na época, da religião um modo de vida, uma maneira de explorar as pessoas, de explorar a boa-fé dos incautos. E então eles se reuniram e começaram a pensar alguns versículos da Bíblia e interpretar esses versículos de maneira tal que eles pudessem dar um respaldo àquilo que eles pretendiam. E foi aí que nasceu a malfadada teologia da prosperidade. Eles começaram então a dizer que se você é filho de Deus, se você é filho do Todo-Poderoso, então você tem que ter muito dinheiro, você tem que comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, morar na melhor casa, você tem que ser um empresário bem-sucedido, você tem que exigir de Deus todas essas coisas, e isso acabou se disseminando pelo mundo inteiro. 30 anos depois de ter início lá na América, a teologia da prosperidade começou a penetrar na religião brasileira. E hoje ela está aí contaminando a grande maioria das denominações e, como sempre, ela é proclamada através de falsas igrejas. Nós temos hoje como uma das vertentes mais famosas dessa teologia da prosperidade a Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, a Internacional da Graça, do R.R. Soares, né? A Igreja do Apóstolo Terra Nova, a Renascer em Cristo, do Esteve Hernandes. Temos aí o Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, o Marcos Feliciano, né? O apóstolo Valdemiro Santiago, da Mundial do Poder de Deus. Essas são as mais famosas, são as que mais exploram essa teologia da ganância, esse evangelho da riqueza, essa artimanha de Satanás para bombardear o povo de Deus. Então, na realidade, eles acabaram criando a teologia do materialismo, a teologia da riqueza, a teologia da ganância, a teologia que induz as pessoas a quererem ficar ricas, né? A almejarem morar em casas luxuosas, mansões com piscina, a ter automóveis importados, a terem uma gorda conta bancária. E esse não é verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus é outro. Por isso que eu faço a pergunta a você que está assistindo esse DVD. Eu não quero saber, nem me importa qual é a sua denominação, qual é a sua religião. Eu só pergunto a você uma coisa: onde você encontra aqui na Bíblia Sagrada esse ensinamento de que Deus quer que os filhos dele sejam ricos? De que a Bíblia diz que todo filho de Deus tem que ser rico, que todo filho de Deus tem que morar na melhor casa, tem que comer a melhor comida, tem que vestir a melhor roupa, tem que ter o melhor automóvel, que um filho de Deus ele tem que ser dono de empresa, eles têm que ser uma pessoa, né, um próspero comerciante. Onde é que está isso na Bíblia? Em que lugar da Bíblia você encontra esse ensinamento? Em lugar nenhum. O que a Bíblia mostra, isso sim, é que o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para libertar os cativos. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ele veio dar vida aos mortos. Jesus não veio para dar dinheiro fácil para as pessoas. Ele não veio para dar automóveis de luxo. Ele não veio a esse mundo para colocar caviar na mesa dos evangélicos, né? Para dar ouro, para dar prata. Não. Ele não veio com essa finalidade. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, como eu estou abrindo aqui a minha, no livro do profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 61,
é interessante que nós temos aqui, Isaías capítulo 61, versículo 1. Acompanhe a leitura da tua Bíblia, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isso é o que está aqui na Bíblia. Aí você adianta um pouquinho, vai no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 5, versículo 24. É interessante, né? Nós voltamos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Então, João capítulo 5, versículo 24, são palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora você vê, essa malfadada, esta diabólica teologia da prosperidade simplesmente desprezou tudo isso aqui que a Bíblia fala, desprezou o verdadeiro sentido da obra do Espírito Santo na vida do homem. Por isso que hoje não se vê mais testemunho de pessoas com vida transformada, aqueles testemunhos de outrora, a pessoa mostrando que Deus mudou a sua vida, mudou o seu caráter, mudou a sua visão de mundo, né? Ela agora não se volta mais para os bens materiais, ela se volta para os bens espirituais. Não. Hoje, os testemunhos que você ouve são de mudanças financeiras. As pessoas dizendo que chegou em eterno no lugar pobre, ficou rica, que não tinha emprego, agora está milionário. São esses testemunhos que se ouve. Então nós vemos aí as pessoas querendo aquilo que o Deus Todo-Poderoso pode lhes conceder, né? Mas, no entanto, elas não querem conhecer a verdade, elas não querem a palavra de Deus, elas querem o que Deus pode lhes dar. Nós temos presenciado que as pessoas não querem servir a Deus por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus tem, por aquilo que Deus lhes pode dar. Por isso que é tão lamentável que nesses lugares onde a teologia da prosperidade é pregada, a única prova de fé que uma pessoa pode apresentar é o dar dinheiro. É impressionante. É isso que eles ensinam. É isso que você vê, né? As pessoas, e meus irmãos, que foram iludidas por esse falso evangelho, elas passaram a ter valor pelo carro que possuem, pela casa que moram, pelo bairro em que residem, pela roupa que elas vestem. Então é uma verdadeira lástima, porque isso desvirtuou completamente o verdadeiro significado da vida espiritual, o verdadeiro sentido da obra do Espírito Santo na vida do homem. E eu tenho dito sempre que esses pregadores da teologia da prosperidade, eles não pregam evangelho. Eles não pregam o evangelho da graça de Deus. Eles pregam mensagem de autoestima, mensagem de vitória financeira, de quebra da maldição, de amarrar o olho grande, de amarrar o demônio, de amarrar o diabo, de repreender isso, de repreender aquilo. Uma outra coisa muito interessante, que é uma das características desses movimentos, é a novidade. Sempre tem que haver uma novidade. Sempre tem que haver mudanças. Os métodos que eles utilizam estão sempre sendo renovados. É por isso que você vê aí no rádio, na televisão, uma verdadeira avalanche de invenções diabólicas, invenções demoníacas. Um dia chamando as pessoas para passar em cima de um tapete de sal, no outro dia para a pessoa vir pegar uma trombeta de plástico e tocar a trombeta, no outro dia convoca as pessoas a passarem por uma porta, porque diz que a porta é Jesus, no outro dia tocar num manto. Cada dia uma invenção demoníaca, cada dia é uma invenção diabólica. O apóstolo São Paulo, que é quem recebe do Senhor Jesus Cristo o Evangelho da graça de Deus, ele fala uma coisa muito interessante aqui na sua epístola aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 28 em diante. Olha o que é que o apóstolo diz aqui: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha, inventores de males, quer dizer que são gênios do mal. Eles inventam a cada dia 1001 amuletos, que eles chamam de objetos ungidos, né? Todo dia inventa-se uma coisa nova. É a água ungida, é a rosa ungida, é o óleo ungido, é o shampoo ungido, é o sabonete ungido. Olha, é um verdadeiro escracho. É um verdadeiro escracho o que esses homens estão fazendo. Então Paulo disse, olha, eles são gênios do mal, inventores de males. E para que você não ache que isso é uma opinião pessoal minha, que às vezes assim, não, o pastor Carlos Magno, ele é muito duro, ele é muito ácido. Não, eu não sou ácido, eu não sou duro. Aquilo que eu falo é exatamente aquilo que os apóstolos já falaram há 2000 anos atrás. Eu apenas repito o que eles já escreveram à igreja nas suas epístolas. Mas para você não pensar que sou eu que digo as coisas, sou eu que penso assim, que a coisa não é bem dessa maneira, que não é bem dessa forma, eu vou mostrar para você agora, com imagens, o que é que essa gente anda fazendo. O que é que essa teologia da prosperidade, o que é que esse ministério da iniquidade anda aprontando, e tudo em nome de Jesus. Ainda dizem que é o Espírito Santo. Então, por favor, assista agora essas imagens. Tá vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. Ah, e um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Esse contrato ele tem a sua autenticação. E eu pedi para que fosse feito o seguinte, pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato em forma de uma cruz. Vendo essas imagens dos pastores fazendo essa autenticação, fazendo esta marca da cruz com o sangue do Cordeiro? Tá vendo? Então, se você tem um contrato da fé, você vai trazer nesta segunda-feira. Se você não tem, vai receber e nós vamos determinar isso. Você vai pegar uma camisa, igual eu vou pegar aqui a minha, tirar minha camisa aqui. Vamos supor que a sua camisa represente a sua vida. É a sua vida. É a sua vida que você vai pegar, você vai tirar e vai fazer o quê? Virar do avesso. Você vai virar a sua camisa do avesso. De repente a sua vida está do avesso. E além de estar do avesso, a sua vida ainda está assim, ó. Peraí. Ela ainda está como? Ela está do avesso e como? A vida de muitas pessoas está assim. Era para estar direitinha, mas está do avesso e está o quê? Desamarrada. Você vai me entregar essa camisa semana que vem aqui no altar. Na hora que você me entregar, eu vou tirar esse nó da sua camisa, eu vou desamarrar a sua vida. Nós vamos endireitar a sua vida. Amém? A sua camisa vai ser desamarrada e nós vamos desvirar ela. Nós vamos fazer isso como se estivéssemos fazendo isso com a sua vida. Nós vamos estar fazendo isso com a sua vida. Quando eu desvirar ela, eu vou estender ela aqui e vou fazer o quê? Eu vou deitar a sua camisa, camisola,
deitando pela fé sobre a sua vida. Amém? Assim como a vida daquele rapaz que estava morto, entrou nele de novo, pela fé, nessa atitude de fé, vai acontecer uma reviravolta na sua vida. Na seção da limpeza espiritual, a distribuição do sabonete com extrato de arruda. Você, ao cumprimentar uma pessoa, sentiu arrepios? Alguém cortou uma foto sua com uma tesoura? Alguma vez jogaram pó enfeitiçado na porta da sua casa? Colocaram seu nome na boca de um sapo e depois costuraram? Sua vida assim está minguando. Sua alegria e felicidade não existem mais. Sua saúde foi secando. Ao tomar banho com sabonete com extrato de arruda, você vai passar por uma limpeza espiritual para afastar todos os males da sua vida. A Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Industrial realiza Sessão Espiritual de Descarrego. Você que se encontra preso nas drogas, é escravo dos remédios, é vítima de possessão maligna, vê vultos, ouve vozes do além, tem dor de cabeça constante. Participe desta poderosa campanha e traga libertação para a sua vida. Sessão Espiritual de Descarrego, quarta-feira, às 7h30 da noite, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa da Piedade 56, Vila Industrial. Participe e sua vida nunca mais será a mesma.